E a oração é algo muito profundo, né? Algo que, no começo, a gente faz meio que automático, de forma meio repetitiva, e depois você começa a conversar com o Senhor, e ao invés de pedir, você começa a fazer oferta, porque a oração também é uma oferta. Quando vê, você já está ouvindo o Senhor falando com você, e você está obedecendo o que o Senhor está fazendo para você, e aí o seu processo de conhecer Cristo começa. E Cristo fez isso, ele orava, ele queria conhecer a Cristo que estava dentro dele. Jesus queria conhecer o Senhor e queria obedecê-lo. A história de Jesus é uma história de obediência, ele aprende a obediência, lá em Hebreus fala que ele vai aprender a obediência no sofrimento. No sofrimento. Então, nós vamos aprender com Jesus, vamos procurar pular essa parte do sofrimento e vamos direto ao Pai, vamos direto ao reino, vamos direto nessa transmissão de conexão, de dimensão, mas nós precisamos conhecer a mente de Jesus, precisamos conhecer a mente de Jesus, porque só se chega ao Pai através dessa mente obediente, e essa mente de formar discípulos. Jesus tinha uma preocupação muito grande, a sua vida era praticamente essa, né? Transmitir o seu conhecimento, a sua sabedoria aos seus discípulos, tanto que ele orava para os seus discípulos e para aqueles com que os seus discípulos iam pregar. Jesus não orava para todo mundo, orava para os seus discípulos. E o tempo todo focado, obstinado, determinado em obedecer ao Senhor, nosso Pai. Então, eu vou começar hoje, quero aqui, em nome de Jesus, eu quero anunciar um ministério com você, que vai se tornar um ministro aqui desse ministério. Nós vamos começar pequenininho, com alguns adeptos, seguidores, talvez alguns discípulos, talvez alguns pastores, talvez alguns apóstolos, mestres. O que provavelmente nós vamos fazer aqui é um corpo, tá? Um corpo de um ministério, formando assim uma estrutura, um corpo, sabe? Junto com o nosso cabeça, Cristo Jesus. Tá? Então, você vai ser um membro desse ministério, e eu quero aqui profetizar que você receba o dom, os dons emanados na Bíblia, para que nós possamos desenvolver a palavra do Senhor, o dom da profetização, o dom de você pastorear, o dom de você ser um mestre na palavra, ensinar a palavra, o dom de você se tornar um apóstolo, um evangélico, para que esse ministério, que é um corpo, ele possa se fortalecer e crescer em qualidade, em quantidade, em número, em gênero, e que possamos ter uma unção espiritual aqui. Uma unção espiritual aqui, através do Senhor, através da sua palavra, através da sua bênção, da consciência, da força da vida do Senhor que existe dentro de nós. E que possamos juntos construir um mundo mais espiritual, um mundo com pessoas mais prósperas, um mundo onde nós possamos governar sobre todas as coisas. Na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo que aquele que ouvir, aquele que participar desse treinamento, vai receber essa unção que cai agora do céu do Senhor, uma unção. E você vai conseguir hoje enxergar, você vai conseguir ter uma clareza do plano do Senhor, para que você possa andar na direção do Senhor. Nada mais agradável, confortável, que gera mais contentamento na nossa vida, saber que nós estamos andando na direção do Senhor, que estamos dando os passos corretos na nossa vida. Então, nós estamos aqui começando pequeno e indo em direção à construção de um corpo, cuja cabeça é o nosso Cristo. Temos aqui pessoas de várias formações religiosas, e eu quero aqui quebrar esse bloqueio que é a religião em nossas vidas, de modo que possamos aqui proclamar um estilo de vida, cujo foco é Jesus. E aí nós vamos transcender isso e chegarmos a Cristo, sabe? Nós vamos desenvolver essa conexão profunda com Cristo Jesus.
a vida e os ensinamentos de Jesus vão fazer parte do nosso cotidiano, nós vamos estar inseridos na mente de Jesus, até porque Jesus, ele era contra a religião, e ele foi morto por causa desse combate à religião, ao afirmar que o seu corpo, que é um templo, a casa de Deus, seria destruída em 3 dias, e seria destruída em 3 dias, ela estaria reconstruída. Ele estava falando do seu corpo, ele ia ressuscitar em 3 dias. Aí os fariseus, né, judeus que portavam a lei judaica, eles foram lá e colocaram um fake news, né, dizendo que ele estaria estimulando a destruição do templo material. Tá? E aí criaram uma narrativa dessa fake news. Então crucificaram Jesus e o mataram. Jesus, o homem Jesus, mas não o Cristo, porque Cristo é Deus, e Deus não poderia morrer. Então é importante que você, depois, entre lá no nosso canal do YouTube, nós temos um canal no YouTube, e você veja a nossa playlist lá chamada Aos Pés de Jesus Cristo. E nessa playlist você vai ver a diferença entre essas duas magnitudes de Jesus e de Cristo. Jesus, o homem, e Cristo, o Deus. Ambos na mesma pessoa, mas com naturezas distintas. Uma humana e a outra espiritual. Uau! Também vejo pessoas aqui que estão entrando aqui na nossa imersão por estarem travadas provavelmente em algum caráter financeiro, que nunca conseguiram prosperar, seja talvez por inúmeras causas, até pelo jugo financeiro, né? Esse jugo financeiro é também atrelado às vezes à família ou até à religião, que nos faz pensar que riqueza é pecado, sabe? Então, existe uma série de condicionamentos, de traumas, de crenças contra a prosperidade. Quero quebrar todas elas para que você prospere, pois riqueza não é pecado. E a minha função aqui, às vezes, é segurar uns, né, que são como foguetes, estão a 1000 por hora na velocidade da luz e querem tudo, querem saber de reino, da volta de Jesus, da salvação, do apocalipse, de governo, de autoridade, os códigos mais poderosos dos livros da Bíblia. Aí a gente tem que dar uma seguradinha, porque está muito rápido, tem que assimilar, tem que incorporar, tem que vivenciar. E outros que estão mais travados, e aí eu tenho que, às vezes, dar uma empurradinha, tipo assim, se joga, se aprofunda, vai lá, ora, leia, faça jejum, venha para as imersões, faça as tarefas que nós vamos passar dos encontros. Então, nós temos eu tenho que estar equilibrando, né? Uma hora eu dou uma empurrada, outra hora eu dou uma segurada para que você esteja em pleno. E eu estou vendo também, nesse nosso ministério, que aqui está sendo formado, que como uma criança, sabe aquela criança que chega no ventre da mãe, né? Ali, uma criança que está começando a criar uma estrutura de neném. Eu lembro que quando eu comecei essas aulas de treinamento bíblico, foi um treinamento que eu fiz sobre o livro Atos dos Apóstolos, sabe? E aquilo me fez tão bem, fazer esse treinamento, eu ver as pessoas se interessando, sendo testemunhas de Cristo, fazendo ali o meu treinamento, e a gente se aprofundando na palavra de Deus, que eu disse para mim mesmo, nossa, nunca mais quero parar de fazer isso. E no final do treinamento, as pessoas dando testemunhos de mudanças, de mentalidade, de transformação de vida, de ganhos, de conquista. Foi muito forte aquilo para mim, muito transformador, foi muito realizador, muito satisfatório. E durante anos eu trabalhei como professor de mindfulness, consultor, treinador de qualidade de vida, mas hoje eu me vejo como um membro do corpo de Cristo. E eu atuo ainda nessas áreas da neurociência, do mindfulness, da meditação, coach, PNL, mas linkado à área de trazer as pessoas para o reino, a terem paz de espírito, a terem autoconhecimento. Lekshehar, que ocorreu lá com Abraão, né? O autoconhecimento de si mesmo, encontrar
a força divina que existe dentro de nós, e a serem pessoas mais espirituais, mais intuicionais, mais produtivas, mais realizadoras, acabando com a procrastinação, com a preguiça, com a pobreza, e a trabalharem com propósitos e serem guiadas pelo poder supremo de Deus. Então, presta atenção, esse chamado aqui, isso aqui é um chamado, é uma direção que Deus me deu. Eu estou aqui por causa de um chamado. É um chamado para que isso que está sendo criado aqui possa vir a ser uma referência no Brasil, algo de muita de relevância na internet e também no Brasil. Em nome de Jesus, amém. Quero começar fazendo essa autoprofetização, uma relevância e também uma referência, como se fosse uma missão aqui desse ministério novinho que está começando, mas com a glória de Deus vai crescer muito rapidamente, muito rapidamente. Agora aqui, ó, imagina que todas as semanas nós possamos ter uma direção na nossa vida, uma direção clara, uma direção pastoral do Espírito Santo para nós, para que não possamos ficar perdidos, soltos, à deriva, sem rumo. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, nós precisamos de uma bússola, um norte, uma direção, e essa direção é o Espírito Santo que nos dá. É Deus que nos dá, e nós precisamos atuar naquilo que Deus está fazendo aqui na Terra. E para isso precisamos estar unidos como um corpo, e todos direcionados pelo Espírito Santo. Então, nós vamos abrir uma oportunidade aqui no final dessa nossa live de hoje, tá? Quem quiser participar dessa sala do Zoom toda semana, nós vamos ter 1 ou 2 encontros, você pode escolher se você quer participar 1 ou 2 vezes. Nas terças, nós temos uma formação de Gênesis, e nas quintas, nós vamos trabalhar sobre a vida, sobre a obra, sobre as parábolas, nós vamos falar de reino de Jesus Cristo, para que nós possamos avançar na palavra e na vida do Senhor. Então, eu quero aqui falar coisas que num culto, numa igreja, numa escola dominical, ou até mesmo num curso de teologia, seja difícil ou até impossível de se falar, mas aqui não. Eu quero trazer coisas aqui que Deus está me falando, que Deus está falando para a humanidade, e às vezes as pessoas não conseguem ouvir. Ele fala conosco. Deus, ele fala conosco. E nessa sala, nós vamos estar ali discutindo, debatendo, vendo, analisando os textos, compreendendo de forma mais profunda as mensagens e os códigos. E aqui nós vamos traçar o nosso destino. Nós vamos traçar o nosso destino através desses encontros. E esses encontros não serão apenas reuniões para estudar a vida de Cristo, mas serão encontros que vão nos nutrir como alimento que a gente come, como ar que a gente respira. Isso vai ser muito poderoso naquilo que você está buscando. E eu quero estar compartilhando o eterno com você. Amém, então, irmãos? Vamos, então, começar? Você pode levantar a mão aí, se quiser, e falar alguma coisa para a gente começar. Na glória do Senhor. Então, vamos lá. Façam uma excelente noite. Muito bem, está travando, acho que é minha internet. Boa noite, boa noite. Maravilha, maravilha. Então, eu quero te convidar. Então vamos entender uma coisa, tá? Nós estamos aqui desenvolvendo algo para ser uma espécie de núcleo, uma célula, sabe? Totalmente diferente de tudo que você já viu. Sem ser mais um na multidão. Não queremos ser só mais um na multidão, não. Eu quero, então, te convidar para você vir a fazer parte disso e para você se sentir parte disso. Nós estamos construindo aqui uma família real, uma família de Deus, em que cada pessoa será muito, muito relevante, e nós seremos relevantes como igreja, como corpo de Cristo.
nesse país, porque nós vamos tocar o mundo, irmãos. Nós vamos tocar as nações da terra. Ok? Os americanos, os europeus, eles vão olhar para nós, vão olhar para esse conteúdo, eles vão querer nos conhecer, eles vão querer saber o que, que nós carregamos, o que, que nós trazemos. E nós vamos mostrar a eles a vida de Cristo, a essência que nós carregamos. Porque nunca na história da Bíblia a gente decifrou códigos como agora. O Espírito Santo está ocorrendo um avivamento muito grande aqui no Brasil, muito forte. Então, para que todas as pessoas sejam impactadas, nós vamos desenvolver isso, nós vamos crescer, nós vamos multiplicar essa palavra, nós vamos expandir, nós vamos governar, nós vamos supervisionar, nós vamos atuar de forma forte. E eu quero dizer aqui no fundo do meu coração, além da minha alma, lá no meu espírito, eu quero dizer para você que eu sinto que o seu espírito ele está pegando isso, ele está compreendendo essa minha visão. Eu sei que é um pouco fora da curva, parece que eu quero espargir demais, mas é uma sementinha que está sendo plantada. E essa sementinha ela pode virar uma floresta, se você conseguir visualizar. Isso é a exponencialidade que existe por trás do reino de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. O Espírito Santo ele está me confirmando aqui agora que você está entendendo, que você está compreendendo o que eu estou recebendo. E você está recebendo isso também. O Espírito Santo está me confirmando. Mesmo aquele que vai ver a gravação depois de um outro horário, que está vendo pelo YouTube, mas principalmente os que estão aqui comigo, aqui no Zoom, é uma outra energia, uma outra sintonia. Eu sinto, numa dimensão até mesmo futura, que os que estão compreendendo isso agora, mesmo que estejam vendo isso numa outra hora, mas que esse é o momento que estão assistindo agora, a questão é que estão pegando essa mensagem que está sendo manifestada aqui, e que está sendo expandida, que está gerando sinapses no seu cérebro, os neurônios, eles estão fazendo conexões incríveis, você está conseguindo compreender o poder dessa palavra. O reino vai crescer em nós, vai crescer em você. E aí, André, salve, aleluia, irmão. Vai crescer na sua vida, no seu trabalho, nas suas finanças, no seu lar, na sua família. Aleluia! Então, nós vamos começar. Agora que o André chegou aí, nós podemos começar. Eu vou compartilhar a tela com você. Eu tenho algumas coisas que eu preparei aqui na nossa apresentação de hoje. Glória a Deus. Muito bem. Qualquer momento você pode perguntar, você pode abrir o microfone, tá? Pode comentar. A gente aqui é um corpo, e a gente precisa ter essa dimensão, essa liberdade, essa abertura de estarmos em casa, tá? Eu quero que você se sinta em casa. Então, olha só, 3 aspectos que eu gostaria de ver hoje. Estar em Cristo, ouvir a palavra de Deus e executar com Deus aquilo que Deus está executando, ou seja, edificar com Deus aquilo que Deus está edificando. E se nós olharmos, a gente tem um texto, eu queria trazer um texto também para a gente ver, eu vou até botar o texto, onde aqui no verso 48, eu vou trazer mais 3 pontos. Quem pode abrir o microfone e ler para mim Lucas 6, o verso 46, 47 e o 48? Para me ajudar aqui a poupar um pouco a minha voz. Quem vai ser o participante? Vai, a Leide, ó. Leide chegou, maravilha. Leide é oficialmente a nossa oradora aqui dos versos. E principalmente eu quero dar o verso 48, tá? Se você puder abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Nós vamos ver bastante Bíblia hoje, tá, irmão? Você não gosta de Bíblia, vai começar a gostar. Porque eu estou debulhando a Bíblia faz 3 anos, tá? E eu estou ficando cada vez mais entusiasmado com a palavra que nos traz revelação. Leide está por aí, Leide? Cheguei, Mike. Opa, beleza, Leide. Vamos fazer a leiturinha? Vamos começar? Então, vai lá.
Lucas 6. Isso, capítulo 48. Já vai direto no 48, pode ir direto lá no 48 já. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa. E não a pôde abalar porque estava fundada sobre a rocha. Então, em cima desse verso 48, eu tive uma revelação muito poderosa, que é cavar, primeiro cavar, depois aprofundar e estabelecer o alicerce sobre a base. Então, essas três coisas que nós vamos desenvolver também nessa imersão. Cavar, e aí nós vamos nos aprofundar e, por último, estabelecer, então, os alicerces sobre a base. E esses são os três níveis, tá? Os três níveis que eu queria desenvolver com você. Nesse momento, nós vamos começar a cavar. Nós vamos começar com o primeiro nível, que é cavar. E uma outra coisa que eu quero enfatizar nesse treinamento é o fato de que a Jesus é possível conhecer segundo o conhecimento natural. Eu posso conhecer Jesus segundo a carne, mas a Cristo eu só posso conhecê-lo através de uma revelação. Nós vimos num dos encontros que quando Jesus ele estava lá em Cesareia de Filipe, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, ele, né, Jesus. E eles dizem: dizem que você é João Batista, Elias, Jeremias. Então ele perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Quando ele diz essa palavra, eu sou, ele revela, ele começa a revelar o Cristo que há dentro dele. Começa a revelar o Cristo que há dentro dele. Deixa eu ver aqui. Então, esse eu sou, manifesta-se o Cristo que há dentro de Jesus. Revela-se o Cristo dentro de Jesus que está desejoso, André, desejoso de se manifestar, desejoso de se revelar, ok? Então, mas o Cristo dentro de Jesus só pode sair dentro de Jesus e operar, introduzindo assim o reino em nós. Para que o reino seja introduzido em nós, ele tem que passar da cruz. Se o Jesus não passar da cruz, ele não tem é como se fosse uma cápsula, entendeu? Que quando Jesus está na cruz, essa cápsula é rompida e ali se tem uma conexão de Cristo, que começa a desenvolver o processo, né, de mudança. Cristo e Jesus estão no mesmo homem, mas o Cristo se manifesta aqui no momento da cruz. Então, é na cruz, é quando essa cápsula se abre. Imagina Jesus como sendo uma cápsula, gente, que contém o Cristo. E na cruz, essa cápsula ela é rompida. E esse Cristo, de alguma forma, ele é liberto para que ele possa ser introduzido dentro de mim e que ele possa introduzir dentro de mim o reino. E uma vez que o reino está dentro de mim, eu fico apto a entrar no reino. Então, primeiro, o reino precisa ser introduzido dentro de mim. E uma vez que o reino é introduzido dentro de mim, agora eu tenho acesso a entrar dentro do reino. Porque eu só posso entrar no reino uma vez que o reino entra em mim. Então, veja só, quando Jesus começa a pregar, ele diz assim, vamos ler esse verso aqui em Mateus 4, 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, quando Jesus
ele se aproxima, é chegado o reino de Deus. Mas ele só se torna uma realidade, ou seja, o reino de Deus ele só entra em mim quando Cristo é libertado de Jesus por meio da cruz. E hoje nós vamos falar sobre a mente de Jesus e a mente de Cristo. Observe que o texto, olha só, que nós vamos ler mais ali na frente, que vai falar da mente de Cristo e não da mente de Jesus. A mente de Cristo é uma mente e a mente de Jesus é uma outra mente. Essa eu não sei. São duas mentes diferentes. Eu só chego na mente de Cristo quando eu conheço profundamente a mente de Jesus. Eu só consigo alcançar a mente de Cristo quando eu passo a conhecer intensamente a mente de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Vamos para isso. Por isso, a importância de nós estudarmos a mente de Jesus para poder compreendermos a mente de Cristo. E depois então, vamos ler esse texto. Oi? E depois chegarmos a ter a mente de Cristo, que é o que Paulo diz que nós temos, né? Exato. Nós vamos falar sobre isso já. Falando em Paulo, vamos ler um pouquinho de Paulo? Ora, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Leide, só um pouquinho. Em outra tradução, ele diz explicando verdades espirituais. Anota aí em casa. Você que está aí em casa, anota aí, toma nota aí. Explicando verdades espirituais, não com palavras de sabedoria humana, mas ensinando verdades espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Então, aqui, em outra tradução também, diz que todas as coisas espirituais soam para o homem natural como coisas ridículas. São ridículas quando são ouvidas pelo Espírito e não pela carne. Então, ele não as aceita, a carne. Não aceita. E não consegue entender as coisas espirituais. É isso que o texto está nos dizendo. Interessante. Ele não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente aqui, Então, o homem natural, ele não pode interpretar as coisas do espírito. Não consegue. Vai. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. O que você falou. Glória a Deus. A Leide está sempre um passo à frente, hein, Leide? Então aqui, discernido, tá? Pois discernido é julgar, é compreender, mas o que é espiritual discerne bem de tudo, e a ele ninguém é discernido, ninguém consegue compreender, ninguém consegue julgar. Por quê? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Olha o que o texto está dizendo. Primeiro, a coisa que nós podemos destacar aqui é que o texto nos traz a existência de uma sabedoria humana, 100% humana. Aliás, lá em Tiago, capítulo 3, a Bíblia vai nos mostrar duas sabedorias, né?
Vamos dar uma olhada nessas duas sabedorias da Bíblia? Podemos ler, Leide, mais um pouquinho? Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mansidão, deixa eu só falar uma coisa, mansidão de sabedoria. Aqui, mansidão de sabedoria está num contexto e se refere ao restringir-se ao falar, muito correspondente a Provérbios 10, 19, que diz assim, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Então, a mansidão aqui, ela corresponde a ser moderado, a ser tratável, a ser mensurado, a ser comedido. Tá? Vamos ver, então, o 14 agora. Já fala que é com sabedoria, então ele vai ser mesmo. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos gloriais, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Uau! Que sabedoria é essa, gente? A sabedoria do verso 14, ali, a sabedoria de ter ciúme, sabe? A sabedoria de ter ambição, de ser egoísta, engloriar-se e mentir contra a verdade, tá? E numa outra tradução, eu gosto muito dessa minha Bíblia aqui, a Bíblia nova que eu falei que ia comprar, comprei, ó, Leide, essa Bíblia é muito legal, nessa Novo Testamento versão restaurada, restauração, ali em vez de terrena, animal e diabólica, ela fala o que ela fala? Ela fala... Oi, Mike, eu atrapalhei aí? Não, eu só estou mostrando numa outra tradução que terrena, animal e diabólica, ela parece terrena, almática e demoníaca. Terrena se refere ao mundo, almática ao homem natural e demoníaca ao diabo e os seus demônios. Inclusive, esses três estão sempre ligados, terrena, animal e diabólica, né? Ou como eu mostrei outros aspectos aqui. Vamos continuar a leiturinha, por favor. Leide? Está com o microfone fechado agora. Oi. Agora abriu. Vamos ver Tiago 16, 3:16? Vamos sim. Posso ler daqui mesmo, né? Para ficar a mesma Pode. linguagem. Quem que está falando? Quem que é? É a Gleide. Então manda bala, vai lá. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Continua? Aqui a sabedoria que vem do alto, ela inclui a mansidão. Ela inclui aqui fala lá no 13, que a gente viu aqui no 13. Aqui, ela fala da mansidão, tá vendo aqui, mansidão. Essa mansidão, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas boas obras em mansidão de sabedoria. E também sobre as virtudes humanas mencionadas nesse verso. Então, todas elas são características da perfeita cristã, prática religiosa, desenvolvida na visão de Tiago, tá? Que estava influenciado pelos preceitos do Antigo Testamento, acerca do comportamento moral, ético e também comportamental do homem. Tá? Agora vamos ver aqui o 18.
Ó, que diz assim: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que os que exercitam a paz. A gente tem aqui uma leiturinha de Provérbios. Queres ler para nós esses versinhos aqui de Provérbios, para a gente ver um pouquinho mais sobre sabedoria? Eu posso ler. Tá. Provérbios 4, 5. Adquira sabedoria, adquira inteligência e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. Abraçando-a, ela te honrará. Poderoso esse Provérbios, hein? Então, olha só, nós temos duas sabedorias, a do alto, dos céus, tá? E a sabedoria da terra, a sabedoria humana. Qualquer pessoa normal que olha para a sabedoria humana, para a sabedoria terrena, não vê nenhum mal nela. Pelo contrário, vê virtude. Mas a Bíblia diz que a natureza humana, a do homem, a do mundo, ela é diabólica. Ah, Micael, mas que palavra pesada. Mas ela é, tá? É palavra pesada, mas é o que diz a Bíblia, diabólica. Então, vamos ver uma coisa aqui, ó. Por que ela não produz fruto? A sabedoria humana, ela não produz fruto. A sabedoria do alto produz. Então, por que a sabedoria humana ela é considerada diabólica? Anota aí. Porque ela não produz fruto. Ou seja, a pessoa fica correndo, ela corre e não chega a lugar nenhum. Essa sabedoria humana, ela não te leva a nada. E quando você chega lá no fim e olha para trás, você não vê nada construído. E qualquer coisa que te faz perder tempo no tempo em que estamos vivendo é diabólico. Uau! Qualquer coisa que te faça perder tempo no tempo em que estamos vivendo é diabólico, porque cada minuto na sua vida é importante. Importante para você realizar aquilo que Deus quer que você realize. Então, nós não temos mais tempo a perder. Quem conseguiu pegar diz glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir o microfone e falar alguma coisa aí, gente. Estou parecendo aqui que estou falando sozinho. Cadê vocês? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, olha só, existe uma sabedoria que é estritamente humana, mas também existem verdades espirituais. Verdades espirituais. Glória a Deus, André. Isso aí, vamos todo mundo abrir o... Estou ouvindo aqui, estou só absorvendo o Mike. É isso aí. Então, existem verdades espirituais, e estas verdades espirituais, como que elas são ensinadas? Elas são ensinadas pelo Espírito de Deus. Elas são transmitidas através do Espírito. São verdades do alto, sabedoria de Deus. Nos é transmitida através do Espírito. E aí nós temos duas perguntas a fazer. Que duas perguntas nós podemos fazer? Essas duas aqui, ó. Quais são essas verdades espirituais aí, Mike? E como explicar essas verdades espirituais? Então, na nossa imersão aqui, nós vamos descobrir isso, nós vamos focar nisso. Quais e como explicar as verdades espirituais? E refletir também um pouco mais, né? Vamos continuar aqui, a refletir um pouco mais sobre o texto do Tiago, que nos diz que existe
homem natural e o homem espiritual. O homem natural e o homem espiritual. E qual é a primeira coisa que podemos pensar? Nós que somos seres, a gente pode pensar assim, não, eu sou um ser espiritual, e as pessoas que vivem ao meu redor são pessoas naturais. Ou eu posso pensar, não, dentro do grupo que eu vivo, eu sou um ser natural, mas tem uma pessoa ou tem outra pessoa que é um ser espiritual. A gente pode ter esse pensamento de discernir, né? Se existem o homem natural e também o homem espiritual, então ou eu sou um homem espiritual ou existem homens espirituais ao meu redor. Ok? Ok. Então, nós somos levados a pensar dessa forma, mas não é isso. O homem natural e o homem espiritual, ele existe dentro de cada um de nós. Ele existe em mim, ele existe em você. Existe em mim um homem natural, e esse homem natural ele pode receber coisas do espírito por esse canal chamado de homem natural. Mas aí eu não vou conseguir captar e nem vou conseguir discernir, porque está numa frequência diferente, está num veículo diferente, está numa onda diferente, não tem a mesma frequência. Mas se eu acesso as coisas espirituais através do homem espiritual que existe dentro de mim, aí eu consigo discernir, consigo compreender, consigo entender as coisas espirituais, entendeu? Então, para eu entender as coisas espirituais, eu preciso atuar sobre esse homem espiritual que existe dentro de mim. Deus é espírito, e para eu compreender a Deus, eu tenho que entrar nessa sintonia espiritual, e não carnal, e não terrena. É verdade. Então, assim, ó, quem é o homem espiritual? O homem espiritual, Leide, André, não é aquela pessoa que jejua, não é aquela pessoa que ora, não é aquela pessoa que fala em línguas, porque quando nós falamos de um homem espiritual, a primeira coisa que vem à nossa mente é o que essa pessoa faz. O que ela vai fazer? Quem é o espiritual? O espiritual é aquele que faz, mas não é. O espiritual é aquele que entende, é aquele que consegue entender. Já o homem natural é aquele que consegue discernir, isso mesmo, Leide. Já o homem natural, ele não consegue entender, mas ele consegue jejuar, ele consegue orar. O homem natural, ele não pode entender, mas ele pode orar. Consegue entender isso? Certamente. Deixa eu abrir aqui a minha tela para falar com você. Então, como é que nós estamos aqui? Maravilha, tem uma galerinha legal aqui, hein? Muito bom. Então, o homem natural e o homem espiritual. Então, olha só. Mas o espiritual é aquele que consegue entender o quê? É aquele que consegue entender o espírito. E eu tenho um grande temor, eu temo a igreja que perdeu essa sensibilidade, sabe, André? Essa capacidade parece que foi atrofiada dentro de cada um de nós. Que capacidade que é essa? É a capacidade de entender o espírito, de compreendê-lo, de senti-lo. O que o espírito está dizendo para nós. E por que você está dizendo isso, Micael? Por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a maioria das igrejas, elas estão completamente fora do que o Espírito está nos revelando no mundo atual, do que o Espírito está fazendo. Nós estamos nos entretendo e estamos nos distraindo com coisas que não são importantes. Acabamos não investindo naquilo que é importante e perdendo tempo com aquilo que não tem importância. E, como vimos, são consideradas demoníacas. O que acontece? São coisas mundanas.
A maioria de nós só está interessado nos seus interesses pessoais, em pensamentos egoístas, em fazer mais dinheiro, em adquirir bens. E quem é o homem espiritual? O homem espiritual é aquele que entende as coisas do Espírito. Então, do Espírito. Então, nós temos a mente de Jesus e nós temos a mente de Cristo. E no texto... Como chegamos a desenvolver essa mente espiritual? Boa pergunta. Quando a gente estuda a mente de Cristo, a gente consegue, ao compreender a mente de Cristo, compreender a mente... Quando a gente consegue compreender a mente de Jesus, a gente consegue compreender a mente de Cristo, que é essa mente espiritual. Estamos no caminho, estamos aqui aos pés de Jesus. Estamos no caminho. Exatamente, por isso que a gente está começando cavando. Então, nós temos a mente de Jesus e a mente de Cristo. E o texto inicial que nós estávamos estudando diz que nós temos a mente de Cristo e não a mente de Jesus. E aí a Leide sempre se antecipando. O que a Leide perguntou? Como é que a gente chega nessa mente de Cristo? E é exatamente isso, conhecendo a mente de Jesus. E a mente de Jesus, ela está focada numa só coisa. Que coisa é essa que a mente de Jesus está focada? A única coisa que a mente de Jesus está focada é em fazer a vontade de Deus. Jesus, ele viveu para isso, ele era focado sempre nisso. Tem um texto na Bíblia que fala desse foco de Jesus em fazer a vontade de Deus, e a sua mente ela era tão focada, mas tão focada nisso, que Jesus se tornou para as pessoas até mesmo subversivo. Ele era tão focado em fazer a vontade de Deus, que a mente de Jesus se tornou para as pessoas uma mente misteriosa, uma mente que nos gera uma interrogação. Por que ele está fazendo isso? Eles não entendiam. Vocês estão pegando? Estão conseguindo compreender? Sim. Maravilha, maravilha. A gente dá folga para a nossa mente, né? A gente não foca no espiritual. A gente toma... Conseguindo entender também. Tá pegando? Mas não tem o hábito não, mas está fazendo sentido. Tá, eu vou dar um exemplo aqui, ó. O texto diz que os judeus, eles não se davam muito com os samaritanos, e os samaritanos não se davam muito bem com os judeus. Talvez você não entenda essa linguagem, e eu vou explicar. Israel, no tempo de Salomão, era uma nação só. E era uma nação gigantesca. Porque o pai de Salomão, Davi, ele foi o maior conquistador de terras que Israel já teve na face da terra. Então, Salomão, ele herdou tudo isso. Davi conquistou através de guerra, muito suor, muito sangue, muito esforço. Mas Salomão, ele manteve essas terras todas que ele herdou de Davi através da política. Ele foi se casando e tal. E as pessoas, às vezes, não entendem por que Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Ele tinha 1000 mulheres. Mas a maioria desses casamentos, eles eram casamentos políticos, casamentos de interesse. E assim ele manteve o reinado em paz, sem precisar de guerra, sem perder território. Porém, Davi foi o maior conquistador de terras de toda a história de Israel e agradou o coração de Deus. Porém, Salomão
não agradou o coração de Deus como seu pai, Davi. E olha o que Deus disse para Salomão. Deus ele chegou e disse assim para Salomão: ô Salomão, é o seguinte, em respeito ao teu pai, Davi, no qual eu tinha muita consideração, enquanto você estiver vivo, eu não vou dividir o seu reino. Mas quando você morrer, eu vou dividir o seu reino. E dito e feito. Foi só Salomão morrer para que houvesse uma briga entre Roboão. Roboão era filho de Salomão, era herdeiro de Salomão, e Jeroboão, que é um primo de Salomão, que estava distante, ele estava no Egito, e ele volta para exigir que Roboão diminuísse os impostos em Israel, porque Salomão cobrava muitos impostos. Salomão não era rico à toa, ele cobrava muitos impostos pesados ao povo. Só que Roboão não ouviu os sábios que estavam com seus pais. Salomão tinha muitos conselheiros, até ele escreve lá em, eu acho que é em Provérbios ou em Eclesiastes, que a sabedoria está na multidão de conselheiros. Ele pegou isso de Deus. Deus tem 24 anciãos, né? Se Deus precisa de conselheiros, você não vai precisar, né? E Salomão é uma cópia, né? Esses consultores. Só que esses consultores, eles foram falar para Roboão e Roboão não os ouviu. Roboão foi ouvir os jovens que cresceram com ele e ele aumentou ainda mais os impostos. E quando ele fez isso, o reino ele foi dividido. Foi dividido em 2 reinos. O reino do norte e o reino do sul. O reino do sul virou Judá. Judá. Vou mostrar aqui uma mapinha para vocês, ó. E o reino aqui do norte, Israel, cuja capital é Samaria, tá? E a capital de Judá é Jerusalém. Por isso que os samaritanos não se davam com os judeus, e os judeus não se davam com os samaritanos. E aí, 10 tribos e meia ficaram para o norte, e 2 tribos e meia ficaram para o sul. O reino do sul foi chamado de Judá e o reino do norte de Israel. Então, como havia tido essa divisão, em uma batalha, em uma briga entre eles ali, eles nunca mais se deram bem. E os samaritanos, ou seja, o povo de Israel, nunca mais se deu com o povo de Judá. E quando ele tinha que viajar, eles trancavam as fronteiras, não podia entrar nessa terra para ir para essa, não podia passar por essa e vice-versa. As pessoas tinham que contornar pelas extremidades para atravessar a região. Não se podia entrar, um povo não podia entrar na outra terra do outro povo. Eles simplesmente não conseguiam passar por esses caminhos. Mas um dia, Jesus estava passando, e mesmo sendo judeu, ele desceu para Jerusalém. Ele desceu para Jerusalém. E a Bíblia diz que ele passou por Samaria. E então, os discípulos lhe perguntaram. Os discípulos chegaram e falaram assim para Jesus. Jesus, é o seguinte... Eles falaram de forma até meio agressiva. Jesus, por que você fica passando por essas terras se nós somos judeus? Por que você fica passando por Samaria se nós somos judeus? E aí Jesus disse, porque está escrito de mim. Ou seja, a mente de Jesus
ela está voltada para fazer a vontade de Deus, mesmo que isso vá contra todo o entendimento natural, toda a tradição, todos os costumes, todas as regras. Aliás, Jesus, ele era um quebrador de regras. Nunca das de Deus, sempre das dos homens. Aliás, ele vivia por princípios, né? Quem precisa de regras é porque não entendeu os princípios. Porque se você vive por princípios, você... Por isso que ele quebrava tantas regras, porque ele entendia o princípio da coisa. Você nunca vai ver Jesus quebrar um princípio de Deus. Nunca. Mas ele sempre vai quebrar uma regra dos homens, principalmente as que nos separam. Então ele diz, eu faço isso porque de mim está escrito. Então eles desceram para Samaria, e isso é tão forte, gente, tão forte, que Jesus mandou João e Tiago na frente para preparar uma hospedagem para eles. E aí João e Tiago foram lá na frente, bateram em muitas hospedarias, e sabe o que o pessoal falava ao ver que eles eram judeus? Que não tinham vagas. Não temos vagas. Eles viam que eram judeus e fechavam a porta na cara deles. Então, quando Jesus descendo chegou, João disse, Senhor, nós batemos em muitas hospedarias e todas elas disseram que não tinha vaga, pois viram que nós éramos judeus e descíamos de Jerusalém. Então, João vai falar algo muito impactante aqui para todos nós, que me marca no coração. Olha o que João diz. Senhor, não te preocupe. Quase como que dizendo assim, não se magoa com esse povo aí, não, Jesus, não fica triste. Ele fala assim, se o Senhor quiser, eu oro agora, para que o Senhor mande fogo dos céus e os consuma. E o que Jesus responde? João, o filho do homem, ou seja, ele, né, Jesus, não veio matar as almas dos homens, veio salvá-las. João, você não sabe que espírito que te pertence. Quem está pegando? Está pegando aí, Leide? Ele quis dizer que João, naquele momento, estava possuído de outro espírito. É porque ele dá uma dimensão, mesmo tendo a mente de Jesus, com uma conexão da mente de Cristo, sabe? Ou seja, eu não vim aqui para destruir ninguém, eu vim aqui para salvar almas, e não para destruí-las. Porque João estava incumbido de raiva, de ódio. Tu vê que discípulo que é esse, depois na Bíblia ele vem assim, filhinhos, né? Pedro é outro que pega uma espada e arranca uma orelha lá do guerreiro quando Jesus está sendo preso, lembra disso? Ou seja, eles não têm uma gestão emocional muito boa, e isso também impede uma pessoa que não tem uma gestão emocional muito boa de desenvolver uma conexão espiritual. Eu acho que era num dos nossos encontros, eu acho que era com o André, às 5 horas da manhã, lendo a Bíblia, nós estávamos lendo, acho que era Hebreus ou Mateus, que a gente falou sobre isso, a importância de uma gestão emocional. Acho que era, né, André? Importância de uma gestão emocional para a gente conseguir conectar ao espiritual. Senão a gente não consegue, a gente fica preso, né? E isso é quase uma coisa demoníaca até, ali é uma brecha para o diabo entrar e, né, fazer alguma coisa. O que eu entendo aí, Mike, você está comentando sobre essa mente de Jesus e essa mente de Cristo, é justamente esses coeficientes aí, tanto o intelectual como o emocional. Porque se você pensar, a razão ela não conecta com o espiritual. Não dá para trazer a razão e ligar ela no espiritual, né? As igrejas muitas vezes pecam em ensinar isso.
Como que você faz essa ligação? Você tem que trazer o consciente emocional, trazer a pessoa para o emocional. E aí no conceito mais básico da emoção, né? É mover, ou seja, movimentar-se. Então aí a pessoa começa a se movimentar e ela vai entrar nesse caminho da espiritualidade do espiritual. É o que eu vejo, mas vai aprofundando, acho que tá no caminho certo aí. Bora, vamos tocar a ficha aqui, é isso aí. Obrigado aí, André. Vou compartilhar a tela aqui mais uma vez, ó. E é importante essa gestão emocional. Às vezes você está no culto, na igreja, e vê uma pessoa chorando, vê uma pessoa ali se descabelando e tal. Às vezes aquilo não é nem manifestação espiritual, é uma disfunção emocional mesmo. A pessoa precisa trabalhar primeiro a emoção, precisa estar bem nutrido, né? Para conseguir ter e ainda transcende, como falou ali o André, não é uma coisa que dá para entender pela lógica, não é racional, não é 2 mais 2 igual a 4, não é matemático isso, o espiritual é muito além disso, está acima disso, então preciso ter essa consciência, por isso que ele falou, tem o homem natural e o homem espiritual. Tá? Quem lê para nós? Lê para nós, quer ler, André? 17, 4 e 5? Leio sim. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me, tua Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes do mundo, que o mundo existisse. É isso aí, olha só. Eu glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Aqui é Jesus falando, ok? Então, se você puder abrir o microfone agora aí, fala assim comigo, ó. Sempre que for na terra, é Jesus. Abre o microfone e fala assim comigo. Sempre que é na terra, é Jesus. Sempre que for na terra, é Jesus. Sempre que for na terra, é Jesus. E sempre que for na terra, é Cristo. Sempre que for no céu, É Cristo. É isso aí. Pode até fechar o microfone. Então, a gente precisa ter esse discernimento. Sempre que é na terra, se refere a Jesus. Sempre que é no céu, é Cristo. Porque Jesus, quando foi assunto ao céu, ele foi recebido no céu com a glória, glorificado como Cristo. Lembra do episódio que Paulo ele está caminhando lá num sol de meio-dia, indo para Damasco, lá em Atos, capítulo 9, e uma luz brilha, e uma luz fala com ele desde o céu. Quem que fala com ele desde o céu? Jesus. Cristo. É Cristo. Mas quando Paulo pergunta quem é ele, o que ele responde? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Porque Paulo ele está na terra. E Paulo não pode chegar a Cristo sem antes ter o conhecimento de Jesus, ok? Ok. Acho que vocês estão começando a pegar. Então, para que eu alcance o Cristo, eu preciso conhecer a mente de Jesus. E aqui ele diz no 5, ó, eu glorifiquei-te na terra, Jesus falando, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Veja, a mente de Jesus está sempre em fazer a obra de Deus, sempre em fazer a vontade de Deus. O 5, e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes de que o mundo existisse. Esse é o Cristo. Veja como a gente consegue enxergar claramente a mente de Jesus e a mente de Cristo. Quem começa falando é Jesus, mas quem termina falando é Cristo. Ok? Na terra, cumprir a tua vontade.
agora me glorifica com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse é Cristo. Tá pegando? Sim. Ah, glória a Deus. Aleluia. João 17. Vamos ler João 17 agora um pouquinho mais para baixo, 12, verso 12. Estando eu com ele no mundo, guardava-os em teu nome. Ó, aqui ele está falando com os discípulos, tá? Uhum. Está falando dos discípulos, né? Está falando dos discípulos. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então, a mente de Jesus, ela é uma só, fazer a vontade de Deus. A mente de Jesus é ir para a cruz e os 12. Já falei que Jesus, ele nem orava por todo mundo, como a gente pensa. Jesus só vai orar pelos 12, por aqueles que serão atendidos por esses 12, que serão alcançados com a pregação desses 12. Ele não ora pelo mundo, tipo assim, Senhor, eu oro pelo mundo todo, não. Eu oro por aqueles que o Senhor me deu e por aqueles que serão alcançados pela palavra que eles vão pregar. Jesus, ele é muito específico, muito, muito específico. Então, qual era o propósito de Deus para Jesus? O propósito de Deus para Jesus era a cruz e os 12. Uhum. E um dos 12, quando ele chama um que já sabe que vai se perder. Isso aqui é muito interessante porque nós, como ministros, e eu quero agora te dar essa autoridade como um ministro aqui no nosso ministério, um ministro de Deus, nós temos que ter uma consciência, sabe, que algumas coisas, alguém vai se perder dentro do nosso ministério, mas tudo tem um tempo e precisa ser num tempo certo. Se a gente fizer alguma coisa antes do tempo, isso pode prejudicar todo o ministério. Porque até se perder antes do tempo atrapalha o que Deus nos deu para fazer. Então, nós temos que cuidar até o tempo determinado para que eles venham a se perder, para que eles se percam, mas não antes. Ok? Não sei se você pegou. Que se Jesus ele pede ajuda antes da hora, ele poderia comprometer todo o seu ministério. Então, até aqueles que já estão determinados a ser perdido, tem que ser perdido no tempo certo. Tudo tem o seu tempo. Lembra lá de Eclesiastes? Tudo tem o seu tempo. Tem que se esgotar toda a possibilidade que essa pessoa perca no tempo errado. Conseguiu pegar aí, Santa? Talvez você não pegou. Espera aí, vou dizer de novo, porque é importante. Mesmo que Judas ele fosse se perder e que Jesus ele já soubesse disso desde a hora que o chamou, Jesus não podia pedir ajuda antes da hora, por isso ele poderia comprometer todo o seu ministério. Isso é profundo, gente, é grave isso, de como nós estamos vivendo esse momento atual. Bem, lembra de quando Jesus estava na cruz e bem próximo dele, antes da cápsula que a gente colocou aqui, antes da cápsula se abrir e Cristo ser revelado, um dos ladrões fala com Jesus e o outro fala com Cristo. É verdade. Olha o que um dos ladrões falou. Desça daí, Jesus. Desça daí que eu creio que você é quem você fala que é. E o outro fala assim,
lembra de mim quando chegares no teu reino. O outro já creu, né? Já veio crente. Então, esse estava falando com Cristo, o outro estava falando com Jesus. Uhum. Esse que estava falando com Jesus é como se ele lhe dissesse assim, olha, não viva a vontade de Deus, não. Jesus nem ouviu esse cara. E o que falou com Cristo? Lembra de mim no teu reino. E Cristo, como que se tornou aquele que pode dar a vida eterna, né? Ele já estava ali com o download de Cristo, ele disse, hoje mesmo você vai estar no paraíso. Eu vou ver mais uns textos aqui para a gente já encerrar daqui a pouco, para a gente não se prolongar muito, que o tempo voa, né? Quando a gente vê, já passou 1 hora, daqui a pouco já passou 2 horas. Na terça-feira a gente fez 3 horas, né? Então, nós vamos ver mais alguns textos aqui. Vamos pegar o capítulo 17, vamos ver o verso 1, 2 e 3, e nós vamos ver quando Jesus ele começa falando, e dá para ver claramente que é Jesus, e ele termina já falando como Cristo. Então, vamos lá. Pode ler para nós, Leite? Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, olha só. Então, quem começa falando aqui é Jesus. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegado a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E o 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, veja que Jesus começa falando e Cristo termina. Ou seja, é na mente de Jesus que se revela a mente de Cristo. É no falar de Jesus que Cristo é revelado. É no caminhar de Jesus que eu chego a Cristo. Porque a mente de Jesus é uma mente de submissão total a Deus. Ir para a cruz, preparar os 12, essa era a mente de Jesus. Estão pegando? Sim. E assim ele liberta o Cristo, que é aquele que pode dar a vida eterna. Então, esse texto aqui de João 17, o capítulo inteiro vai ficar de tarefa para você ler. Ele é curtinho, tá, gente? Para você entender direitinho a mente de Jesus e a mente de Cristo. E como ele vai ficando alternando, ele fala... Momentos ele fala como a mente de Jesus e momentos ele fala como a mente de Cristo. Vamos observar um outro verso, então, agora o verso 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Aqui é o Cristo falando. Eu saio de ti. Olha só, eu saio de ti. O Cristo saiu de Deus para se tornar Jesus. Muita gente achava que era Jesus falando aqui, hein? O
Cristo, ele sai de Deus para se tornar Jesus. E depois ele sai de Jesus para voltar a ser Cristo. Só que agora, coroado, como vitorioso. Então, existe uma diferença muito entre Jesus e Cristo, né? Vamos ver o 11, Leide, vamos ver mais um aqui. Esse é o que eu mais gosto, tá? Eu sou apaixonado por esse verso aqui. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Ó, já não estou no mundo, mas ele estava. Ele estava. Eles, olha só, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, mas ele estava no mesmo lugar. Então, quando ele diz que não está mais no mundo, ele está dizendo só por causa daquela fala que ele fala assim, consumei a obra. Que assim seja consumado, consumei, ou seja, terminei a obra. Quando eu termino de fazer a vontade de Deus, eu não termino mais no mundo. Eu já estou numa outra dimensão, na dimensão das coisas eternas, na dimensão do Espírito. E ele diz, eles estão no mundo porque está na mente carnal. Eles estão na mente natural. Mas eu já não estou no mundo. Estou falando a partir da mente de Cristo. Então, nessa passagem aqui, Jesus ele ainda não tinha morrido, mas ele está falando já a partir de Cristo. Ele está falando de verdades eternas. Ele está falando de verdades espirituais. E olha o que ele está dizendo. Eu não estou no mundo. Não está dizendo isso? Aham. Tá. Então, quem gostaria de ir para o céu? Abre a câmera aí e levanta a mão. Assim, ó, eu gostaria de ir para o céu. Abre a câmera aí para eu ver. Quem gostaria de ir para o céu? Está abrindo minha câmera? Está fechada. Beleza. Aê. Vamos lá, todo mundo com a mão levantada para bater um print aqui. Vai lá. Mão levantada. Quem gostaria de ir para o céu? Aê. Maravilha. Seguinte, gente, olha só. Onde que fica o céu? Onde fica o céu? Se você quer ir para um lugar, irmã, é bom saber onde fica, né? Biblicamente falando? Pode ser. Então, eu vou ler um texto aqui de João para te mostrar algo que você precisa saber, porque alguém precisa te falar, tá? O texto é capítulo 14 de João. Vou compartilhar a tela, então. Nós vamos ter uma revelação aqui chocante agora, hein? Mas vamos lá, vamos para cima. Eu estou aqui para isso. É para trazer a verdade. Então, vamos lá. Quem vai ler para nós, o André? Capítulo 14? Pode ser. Olha. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei a vós, receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, olha bem. Olha bem. Ele estava em Jerusalém, certo? Jesus ele está falando isso, e ele estava onde? Ele estava em Jerusalém.
Isso. Espera aí, quem que está travando aqui? Tá. Então, eu vou preparar lugar para que onde eu estou estejais. Onde que ele estava, gente? Em Jerusalém. Estava em Jerusalém. Mas Mas ele falou, ele... A Leide já pegou. Fala, Leide. ele estava lá, mas ele já tinha dito que não estava mais, né? Ele está falando em levá-los para a morada de Deus, para a casa de Deus. Olha o que ele está dizendo. Na casa dos meus pais, ou na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar lugar. Quando eu for, vou trazer vocês para mim, para que onde eu estou, estejais. Só que ele estava em Jerusalém. Mas mesmo estando em Jerusalém, ele estava no céu. Uhum. Por quê? Porque o céu não é um lugar lá em cima, como colocaram isso na sua cabeça e você pensa assim até hoje. Me mostra na Bíblia, talvez tenha lá nas músicas da igreja, mas música da igreja não é Bíblia. Quero ver na Bíblia. Olha só, o céu é uma dimensão que você pode entrar estando aqui, estando em qualquer lugar no planeta. Não é uma localização geográfica. E onde que é essa dimensão? Onde é essa dimensão? No terceiro céu. Ó, eu tenho um texto aqui. O terceiro céu é o trono, tá? Nós temos três céus, né? O terceiro céu, o segundo céu, que é então a parte dos anjos caídos, né? E nós temos aqui o primeiro céu onde a gente está. Mas eu quero compartilhar um texto aqui com você. Quem consegue abrir aí em João 14, no verso 20, ler para nós aqui, que o meu computador travou, ver se você consegue puxar aí, abrir a câmera e ler para a gente. João 14, André? Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Então aqui, naquele dia vós conheceis que eu estou em... Pai, meu Pai. Em meu Pai. Olha só, um pouquinho mais embaixo, ainda em João 14, aqui nesse mesmo texto aqui que o André leu para nós, ele diz que está no Pai. Aquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai. Ele está no Pai. Então, estar no céu é não estar mais no mundo. E significa, se eu não estou no mundo, eu estou no Pai. Exato. É isso. Muito, muito interessante. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. E então, o que Cristo veio? Nós podemos estar no céu quando estamos no Pai, né? Repete que eu não ouvi, Leide. Nós estamos no céu quando estamos no Pai. Exatamente, porque é uma dimensão, é estar no Pai. E olha só, estar no céu não é estar mais no mundo, é estar no Pai. E olha só, o que as igrejas, o que Cristo veio fazer com a sua igreja? Ele veio nos introduzir em Deus. Independentemente de nós estarmos ainda aqui nessa terra, nós já vivemos no céu. Amém. Então, quando eu alcanço a mente de Cristo, eu saio dessa dimensão das coisas naturais. E é isso que nós estamos aprendendo aqui nessa imersão. A gente começou a cavar. Para que a gente começou a cavar? Para alcançar, para atingir as coisas de Deus.
E mesmo eu estando aqui, podemos dizer, não estou mais nesse mundo. Tem gente que vai assustar agora, hein? Com esse negócio de céu. Que tem muita gente que quer ir lá para o céu, né? Falando, não, eu quero ir lá para o céu, lá pro céu. Gente, eu vou falar uma coisa. Ou você é arrebatado e você vai lá para o trono de Deus, tá? Ou quando Jesus voltar, você vai subir nas nuvens, para depois voltar com ele, e nós vamos reinar aqui por 1000 anos. Aí a terra, ela vai ser restaurada. Vai ser restaurada. E nós vamos reinar aqui, na terra. É chocante aí. Fala, Leide. Eu sempre achei isso. Hã? Eu sempre criei nisso. Ele já falou que o céu é o céu dos céus, mas a terra ele deu para os filhos dos homens, né? Ainda mais depois de uma imersão de Apocalipse, né, Leide? É verdade. Então, assim, ó, ninguém pode subir aos céus. Ó, Cristo estava lá em Jerusalém, e estava falando com Nicodemos. E Nicodemos, ele fala assim para Nicodemos assim, ó, ninguém pode subir aos céus senão aquele que dos céus desceu. O Filho do Homem está no céu. Ele estava falando dele mesmo, né? Sempre que é filho do homem, é Jesus. Sempre que é filho de Deus, é Cristo. Tá? Para você saber discernir na Bíblia de quem que está falando. Está falando de Jesus ou está falando de Cristo? Filho do homem, Jesus. Filho de Deus, Cristo. O Filho do homem está no céu. Está falando dele mesmo. Ele estava em Jerusalém. E ele estava como Jesus. E ele estava como filho do homem, e não como filho de Deus. Então, olha só, todo mundo entendeu esse negócio que quando fala de filho do homem é Jesus e quando fala que é filho de Deus é Cristo? Sim. Todo mundo entendeu. Então, aqui ele está falando filho do homem. Então, é Jesus. Ele está no céu, mas ele está na terra. Ele está em Jerusalém. Ele está ali em Jerusalém. Como que você explica isso? Ele estava no Pai todo o tempo, né? Porque estar no céu significa estar numa dimensão. Não é uma localização geográfica, mas é uma dimensão. E qual que é essa dimensão? É isso que a Leide acabou de falar. É estar no Pai. Estar no Pai. E como que eu entro no Pai? Como que eu sou introduzido no Pai? Fazendo a vontade dele? Ou como você diz, conhecendo a mente de Jesus? Pela mente de Cristo. A Leide está sempre adiantada, hein, André? Nossa Senhora. Puxa, agora eu não consigo aceitar, meu computador travou. Esse dela, ela na minha sala lá, que a mulher é rápida no gatilho. É rápido no gatilho. Opa, agora acho que deu. Tudo que ele ensinou. A Leide já é uma aluna mais antiga, já pega bem. Então aqui, estou conseguindo fazer alguma coisa. Isso aqui o André já leu para nós. Então, assim, como que eu chego na mente de Cristo? Conhecendo a mente de Jesus. Então, por isso, esse estudo aqui, gente, por que esse estudo aqui? Para a gente conhecer a mente de Jesus, para a gente poder entrar na mente de Cristo, e assim sermos introduzidos no Pai, no reino dos céus. Quem pegou? Quem está conseguindo pegar o raciocínio? É um processo, né? Então, agora eu vou fazer uma proposta para vocês, tá? Para todos que estão vendo aí. Essa aula foi uma aula mais rápida para a gente entender um pouquinho a importância de a gente estudar Cristo, a importância de a gente estudar Jesus. Por quê? Porque é necessário que a gente se aprofunde num estudo como esse,
para que a gente possa estar em Cristo, ouvir a palavra de Deus e executar com Deus aquilo que Deus está executando. E por isso que eu cheguei naquele verso onde a gente viu que nós vamos cavar, nós vamos nos aprofundar e depois nós vamos estabelecer os alicerces sobre a sua base. Gente, o que nós temos aqui programado são mais 7 encontros, tá? Os nossos encontros, eles têm mais ou menos 2 horas, e aonde a gente vai ficar o mês de janeiro e fevereiro inteiro, um pedacinho ali de março também, estudando Jesus e estudando a Cristo. Jesus, ele é a humanidade de Cristo. Anota isso, Jesus é a humanidade de Cristo. Anota isso. E Cristo é a divindade do homem Jesus. Importante você anotar isso. Cristo é a divindade do homem Jesus. E Jesus é a humanidade de Cristo. Jesus e Cristo são a mesma pessoa? São, porém com naturezas diferentes. Separando Jesus de Cristo, nós podemos discernir essas duas naturezas, mas que fique bem claro que são a mesma pessoa com duas naturezas. Tá? Nos próximos encontros, nós vamos falar sobre o processo de Jesus. É lindo, gente. O que é o processo de Jesus? O processo de Jesus é o deserto, onde ele, quando ele sai lá do batismo de João Batista, ele sai cheio do Espírito Santo, ele sai acobertado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo manda ele para o deserto, passar 40 dias, para provar ele, aí vem o diabo. Essa aula eu vou disponibilizar depois pelo YouTube, tá? Tem um link que a gente manda lá nos grupos, tal, no meu canal Mike Freta, ela fica disponível, e tem também as outras aulas. E olha só, então, no próximo encontro, nós vamos falar sobre tudo isso, né? Nós vamos entender um pouco mais sobre esse processo de Jesus, o deserto, a provação, humilhação, sofrimento, rejeição, fé, convicção, toda a jornada de Jesus até a cruz. E aí nós vamos estudar quem é Cristo. Então, não necessariamente esse estudo tem uma ordem, eu digo que quem conduz essa imersão é o Espírito Santo, que uns dias ele me direciona para que o encontro seja de uma forma, de outro momento de uma outra forma, sempre respaldado na palavra do Senhor e com o objetivo de expandir a sua consciência e desenvolver a consciência do Deus vivo que há dentro de você. Então, eu quero fazer uma profecia, eu quero atuar aqui como profeta do Senhor, eu quero que você, se possível, abra a sua câmera e levante a sua mão, para eu profetizar para você. Eu quero profetizar para você que grandes coisas acontecerão na sua vida. Receba essa profecia, o propósito de Deus, a sua estada nesse ministério, o surgimento do nosso ministério não nascerá através de homens, mas o que Deus tem para fazer na sua vida nascerá pela cobertura do Espírito Santo. E eu quero declarar aqui, em nome de Jesus, que o Senhor Deus, ele tem nos prometido grandes coisas. E elas nascerão dessa cobertura do Espírito Santo, que você receba nesses encontros e que você consiga dar um up na sua vida. E você vai realizar os sonhos que Deus tem para a sua vida, para o seu ministério, porque você vai ter um ministério. Porque o objetivo de todo mestre é preparar o discípulo para que ele aprenda, e que depois ele vai embora, vai ensinar aquilo que ele aprendeu. Então, eu profetizo que você vai ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus. Assim é, amém. E nós vamos desenvolver aqui, pessoal,
uma família, a família do reino de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que essa cobertura virá para você nos próximos meses. Amém. E você se sentirá cada vez mais cheio da vida de Deus. E você vai transbordar sabedoria, feito águas. Sabe aquelas águas que enchem um jarro? Eu declaro que o seu jarro vai ser preenchido totalmente com o Espírito do Senhor e vai transbordar o Espírito dele para outras pessoas ao seu redor. Glória a Deus. Coisas especiais, muito especiais vão nascer na sua vida hoje. Você vai ser um ministro de Deus, uma ministra de Deus. Coisas extraordinárias vão nascer na sua vida, coisas tremendas, coisas espirituais vão nascer na sua vida hoje, porque o Espírito Santo ele vai te visitar hoje mesmo para começar a gerar em você os sonhos de Deus. Assim é. Abra sua mão, porque a unção depende de Deus. E ouça, o Espírito de Deus, ele vai te visitar essa noite, e todas as noites, no mês de janeiro, no mês de fevereiro, ele vai te visitar, para gerar em você os sonhos mais maravilhosos que Deus prometeu para a sua vida. Eu declaro para a sua casa que coisas espirituais vão ser geradas aí na sua casa, coisas que Deus planejou para nós. E ele vai atuar aí na sua casa. Aleluia, irmão. Aleluia, irmã. É o Espírito Santo na sua vida, sobre a sua casa. Aleluia. E eu quero te dizer para você não se preocupar se ninguém te abrir a porta. Não se preocupe se nenhum homem te der oportunidade, porque aquilo que vai nascer dentro de ti não vai ser gerado por homens. Não vai ser gerado por homens. Não se preocupe se os homens não tiverem nem aí para você, porque o que Deus vai fazer para você será gerado pelo Espírito Santo. Assim é. O que Deus tem para ti, o que ele vai fazer nascer dentro de você, será gerado pelo Espírito Santo. Amém. Você não precisa de mais nada, a não ser acreditar nessa palavra. O Espírito Santo está aqui essa noite para gerar as coisas maravilhosas que você sonhou na sua vida. As oportunidades da sua vida não vão nascer pelas mãos de homens, mas pelas mãos do Espírito Santo do Senhor. Amém, Senhor. O que nascerá de você a partir de hoje, nascerá por obra do Espírito Santo. Como Cristo fez com Paulo, ele fará com você. Eu vou dizer de novo, o que nascerá de você, nascerá pela obra do Espírito Santo. Assim é. A Virgem Maria engravidou. A Virgem engravidou. A gente sabe, mas muitas vezes não acreditamos. A coisa foi tão séria, mas tão séria, que um anjo teve que aparecer para José também. Um anjo desceu para tranquilizar José. José, seja tranquilo. José era um homem cauteloso. A Bíblia diz que José se calou. Se calou. José não compreendeu, mas ele sabia que Deus podia fazer coisas que ele não entenderia. Sabe por que a gente fala muito? Porque, às vezes, não cremos que Deus é capaz de fazer as coisas que não entendemos. Tudo que Deus faz, nós queremos entender, mas tem coisas que não é para você entender, é só para você obedecer. Verdade. Eu vou dizer de novo, José não teve que entender como que a mulher ficou grávida, ele só teve que obedecer. Porque o anjo disse, José, Deus escolheu essa mulher e dela vai fazer o Filho de Deus e você será o pai dele. Você está aí, irmã? Diz amém. 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 José, Você diz amém porque não é você que está no lugar dele, não é você que está no lugar de José. Eu quero ver
Se fosse você, como que você faria? Como que pode uma grávida virgem, ou uma virgem grávida, mas ela engravidou, né, gente? Ela não engravidou? Sim. Gente, o que eu quero falar aqui é que coisas inacreditáveis vão acontecer conosco nesse treinamento, coisas espirituais, e você só precisa acreditar, você só precisa obedecer, e pronto, aprenda com Jesus sem sofrer. Jesus teve que sofrer para aprender a obediência, a gente vê lá em Hebreus. E se você não for obediente, Deus vai te fazer sofrer, porque Ele quer te colocar no caminho dele, amém? Amém. Amém. Bem, então eu não vou falar mais nada. Agora é com você, tá? Agora é com você. Eu vou te passar aqui o que eu preparei, então. Eu vou te passar aqui como que vai ser essa imersão. Nós podemos, então, trazer as mãos aqui e fechar os olhos. E vamos sentir o Senhor dentro do seu coração. Vamos sentir a presença do Espírito Santo. E durante alguns segundos em silêncio, eu quero que você procure ouvir a mente de Cristo, transcendendo a sua mente humana, assim como fazia Jesus. Por isso que ele era obediente. Ele conseguia ouvir a Jesus, ouvir a Deus. E agora nós vamos atritar as mãos. Vamos atritar as mãos, ativando os 2 hemisférios cerebrais. E vamos trazer as mãos aqui no cérebro, como se fosse uma bênção do Senhor. Como se o Senhor estivesse nos abençoando, a unção do Senhor, para que possamos ter uma mente espiritual, a mente de Cristo, e possamos nos conectar com o Pai. Possamos nos conectar direto na fonte. Que alegria estarmos no reino dos céus. Aleluia, irmãos, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quero passar para você, então, algo que eu preparei do fundo do meu coração para quem está interessado em participar da imersão de Gênesis avançado, uma formação de Gênesis avançado FGA, e também da imersão de Jesus Cristo. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês para eu mostrar para você como que vai funcionar esse processo, tá? Então, olha só, gente, são 2 imersões. A imersão de Jesus Cristo, elas são 7 encontros, tá? Dia 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 23/2 e 2/3. Já a formação de Gênesis, nós temos 10 encontros, tá? Que está aqui na imagem azul, 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 14/2, 21/2, 28/2, 7/3, 14/3. Nós vamos até o dia 21/3. Essa aqui já é um pouquinho mais longa, ok? Como é que nós vamos funcionar? Olha só. Para fazer as 2 formações, o investimento que seria de R$ 997 vai ficar por R$ 497, ou seja, a metade do preço, gente. Ou ainda em 12 parcelinhas de R$ 49,70. Isso para todo mundo fazer, a gente tem uma abrangência maior de pessoas participando, tá? Então, se você quiser fazer apenas a formação de Gênesis, são 10 encontros e o valor fica por R$ 397, ou 12 de R$ 39,70. Mas, se você quiser fazer apenas a imersão de Jesus Cristo, aí o valor fica de 497, ele fica por 297. A formação de Jesus Cristo, nós temos mais 7 encontros, tá? Ou você pode fazer, ao invés de fazer no Pix R$ 297,
você pode fazer em 12, de R$ 29,70. Olha que maravilha. Então, resumindo, a gente tem o combo, que são as duas imersões, a de Jesus Cristo e a de Gênesis, essa primeira opção que está aparecendo aqui na tela, de 997 por 497, tá? 17 encontros, gente, 7 de Jesus e 10 de Gênesis. Você pode fazer R$ 497, ou você pode fazer também em 12 parcelas, como está mostrando aqui na tela, olha só. 12 parcelas você consegue fazer menos de R$ 50 por mês, menos de R$ 50 para você fazer duas imersões, duas formações. Agora, Mike, eu quero fazer só de Gênesis, beleza, fica R$ 397, ou 12 de R$ 39,70. São 10 encontros, sempre às terças-feiras, já vai começar nessa terça, às 20 horas. Mike, quero fazer só de Jesus, maravilha, 297, 12 de R$ 29,70, se você quiser fazer parcelado, tá? A de Jesus é sempre nas quintas-feiras, às 20h30, tá? No combo de Jesus mais Gênesis, com 17 encontros, se você calcular, o encontro sai por menos de R$ 30. Isso, se você multiplicar 17 encontros vezes R$ 200, que é o que eu cobro por um encontro, isso daria mais de R$ 3.000. E você vai poder adquirir isso por menos de R$ 500 à vista, ou em 12, tá? De R$ 49,70 no cartão, tá? O valor está bem acessível, porque eu sei que no início de ano as pessoas têm despesas como IPTU, IPVA, seguro de carro e tal e tal. Então, ao invés de cobrar R$ 997 e ter poucos inscritos, eu escolho cobrar menos e ter mais inscritos. Nem que isso me seja menos lucrativo, porque aqui o intuito é reino, gente, é pessoas. E pode ter certeza que esse investimento vai ser usado para eu expandir esse nosso ministério através de múltiplas ferramentas de marketing digital, de indicação, para que a nossa família cresça. Então, lembra o que a gente falou em investir em si mesmo, no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento pessoal, e como isso é também investir no reino, porque assim você ajuda muito e muito mais pessoas. Então, essa pode ser uma contribuição sua para o reino de Deus, tipo uma oferta, um dízimo, uma sementinha que ao plantar na terra explode e aquilo gera uma árvore, e essa árvore produz muitos e muitos e muitos frutos, e esses frutos mais sementes, e a sua sementeira, meu irmão, minha irmã, vai aumentar muito, muito, tá? Aliás, na terça-feira, quem for participar da nossa formação de Gênesis avançado, eu quero que você traga 12 sementinhas de uva, 12 sementinhas de uva. Por que 12 sementinhas de uva? Nós vamos fazer um ato profético para quebrar a escassez e gerar muita prosperidade. Então, compra uma uvinha nesse final de semana, vai comendo e guarda as sementes para o nosso próximo encontro em terça, tá? Ô, Mike, como que eu faço para me inscrever? Estou muito afim de me inscrever. Seguinte, você vai ter que mandar um WhatsApp e fazer um Pix por esse número de WhatsApp aqui. Então, esse número aqui, 48988428285, você faz o Pix ou de 497, ou de 397, ou de 297, bate o print e me manda para esse mesmo WhatsApp, para eu acessá-lo e conduzi-lo para o grupo VIP das imersões, ou de Jesus Cristo, ou de Gênesis, tá? Aqui tem uma outra forma de você fazer o Pix, que é pelo meu e-mail. Você pode fazer Pix e-mail, ou você pode abrir o Pix do seu banco. Você vai lá em Pix com QR Code, tá? E aí vai abrir a sua câmera. Você põe a sua câmera aqui nesse QR Code, ou você pode bater um print, manda para o seu WhatsApp, abre aí essa foto no WhatsApp do seu computador, e com seu celular você consegue escanear dentro do aplicativo do seu banco o Pix, tá? Para fazer.
Pode ser também o Pix por e-mail, tá? Esse e-mail aqui, ó, também funciona. Pode ser o Pix chave celular, que foi o anterior, ou o Pix e-mail para você fazer o Pix, tá? Para você se inscrever. Esse aqui é o Pix celular. Gente, então se você, porventura, não tem o valor à vista, R$ 497, faz ele parcelado, R$ 50 por mês. O que o Espírito Santo vai te dar aqui é algo tão abrangente, tão valioso, e ele vai te dar um jeito de você ganhar R$ 50 por mês, mas muito, 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 muito mais, porque agora você está investindo e ele vai te honrar. Então, vem para cima com este conhecimento que você vai reinar, você vai governar. Eu vou te dar uma libertação aqui, e eu me comprometo, eu quero honrar com muita entrega e muita transformação aqui, mas você precisa fazer também a sua parte, para que possamos aumentar a capacidade da sua sementeira. Bora me mandar o WhatsApp aí para eu pegar o link parcelado e te enviar, ou então você pode fazer à vista aqui no Pix celular e me mandar o WhatsApp para eu te direcionar para os grupos. Então, olha só, bônus especiais para quem fizer o combo Gênesis mais Jesus, 3 meses de aula, tá? Isso aqui ultrapassa tranquilamente o valor de 497, isso é o valor de uma mensalidade, só eu vou dar 3 para você, como se eu estivesse dando R$ 1.500. Você vai fazer 3 meses de mindfulness, que é para aumentar a sua consciência no aqui e o agora, aumentar a sua atenção, a sua concentração, aumentar o seu foco, fazer com que você fique mais focado em resultados. 6h30 da manhã ou às 7h30 da noite, tá? Quarta e sextas às 6h30 e nas quintas às 19h30. Você vai ganhar o mês de janeiro inteiro, o mês de fevereiro inteiro, o mês de março inteiro, pelo Zoom, tá? E você vai ganhar também de bônus o treinamento Atos dos Apóstolos, o T2A, treinamento Atos dos Apóstolos, são 14 aulas. 14 aulas, cada aula tem 2 horas, cada aula tem 2 capítulos do livro Atos dos Apóstolos, tá? Totalizando os 28 capítulos, então show de bola, né? Esse grupo que nós vamos fazer de Gênesis, de Jesus e de Atos dos Apóstolos, que revelam um Jesus mais glorificado, né? Após a ressurreição de Jesus, a gente vê ali um ministério novo que é formado, um ministério poderoso de Jesus. Gente, então tá aqui, todos os encontros serão gravados, não serão mais transmitidos, é óbvio, pelo YouTube, nenhum lugar, eles serão postados num grupo do Telegram, onde você vai ter num grupo todas as aulas de Gênesis, já tem 4 aulas que a gente deu de bônus, mais essas 10, então nós vamos ter 14 aulas, 14 aulas aqui, não são 10, ó, são 14, tá? Tudo lá no grupo de Gênesis. Ou então, a gente tem também um grupo, também pelo Telegram, com as aulas gravadas de Jesus Cristo. Nós temos um bônus de 7 aulas que nós já tivemos e mais essas 7 aulas que nós vamos ter nas quintas-feiras às 20h30. Então, não são 7 aulas aqui, são 14 aulas que você vai ter todas gravadas. Então, gente, olha só, são 14 aulas de Gênesis, 14 aulas de Jesus e 14 aulas de Atos dos Apóstolos que você vai ganhar de bônus, fora as aulas de Mindfulness, que eu nem estou contabilizando. Então, vamos pegar essas 14 mais 14 mais 14 aulas das imersões bíblicas, são 42 aulas, gente, por R$ 497. Cada aula tem de 2 a 3 horas, cada uma. E se a gente fosse calcular, isso daria menos de R$ 5 a aula, gente. Que, olha só, R$ 5 é uma oferta que você vai lá e dá no culto. Não sei se você dá 10, dá 50, dá 100, mas 50, olha só, R$ 5 a aula é um caldo de cana, gente, né? É um cafezinho. Essas 2 horas que você vai ficar, ou 3 horas em cada encontro, elas vão te trazer uma lucidez de décadas e décadas de culto. Então, gente, bora para cima, que não tem mais tempo para perder. Jesus está te esperando para você, para ele poder descer e desenvolver todo o seu plano. Então, bora desenvolver essas imersões para o ano de 2023, bombar para você.
Gente, eu quero agradecer o seu tempo, paciência, colaboração e com certeza nós vamos nos ver mais vezes. Um grande abraço, até a nossa próxima sessão. Com o amor do Pai do céu, nosso Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, que seja todos conosco, com vós, e a comunhão do Espírito Santo. Nós vamos encerrando, então, aqui essa proposta que eu tenho para fazer para você. Espero que possamos desenvolver essas imersões juntos para que possamos crescer o reino de Deus. Quero ver você nas imersões aqui com o Zoom comigo, para a gente ter essa personalidade mais aberta. Você pergunta, a gente reflete, discute, se aprofunda, pega o verso bíblico, vou interpretar para você, vou trazer uma outra dimensão muito mais espiritual, não só mais terrena, mas também espiritual que a Bíblia tem, que eu quero trazer para você, fruto do Espírito Santo, e que o Espírito Santo vai construir aqui, são coisas incríveis na sua vida, e ele vai fazer coisas incríveis através desse conhecimento, através dessa sabedoria do alto. Então, bora para cima, vem comigo, que não temos mais tempo a perder. Chegou a hora é agora, é o momento certo. Vem comigo, vamos para cima!